O que mais você vê dentro da tua profissão, né, de lesões de ombro? O que mais causa as lesões de ombro? Então, Carlos, vamos lá. Sim, eu trabalho com ombro especificamente, apesar de ser ortopedista, hoje a área de atuação é ombro. Tá? 90% do meu tempo eu atendo só pessoas de ombro, com lesões de ombro, com problemas de ombro. E eu é uma constatação, né, do nosso consultório. Nós temos 2 picos de pacientes que a gente atende, tá? A grande maioria. Pacientes um pouco mais idosos, acima dos seus 60 anos, 65, 70, que têm lesões degenerativas, né, do ombro, seja ela por desgaste articular, seja ela por desgaste tendinoso, que é muito comum. Todo mundo já escutou falar, né, do manguito rotador. O manguito rotador é um conjunto de tendões do ombro, né, basicamente 4 tendões que fazem a mobilidade, que fazem o movimento do ombro. Você poder levantar para cortar o cabelo, de você poder fazer seu crossfit, poder fazer sua ginástica, poder sacar no seu beach tênis. E isso, com o tempo, tem seu componente degenerativo. E a gente tem um pico de pessoas mais jovens, né, que tem esse tipo de lesão, né, ou processo inflamatório do tendão, que é a famosa tendinite, a famosa bursite do ombro, não é? Que são pessoas com uma idade mais jovem, pico de 30 a 40 anos, e aí a gente tem 2 principais fatores, né? O que a gente chama de overuse, o excesso de uso, é aquela pessoa que treina muito forte no crossfit, que joga muito beach tênis, que joga muito tênis, que trabalha muito com o ombro, ou a sua profissão exige muito, né? Ou às vezes as pessoas traumáticas, né, que têm lesões traumáticas. E aí, claro, todas as lesões traumáticas, principalmente esportivas, né, elas são mais propensas a pessoas jovens, que é quem mais pratica. Né? Então, nós temos as lesões inflamatórias ou lesões traumáticas num pico mais jovem e as lesões mais degenerativas, não que não tenha traumático também, em pessoas mais idosas. E isso é basicamente o dia a dia do nosso consultório, né? Basicamente o dia a dia de quem faz ombro, do ortopedista que faz ombro. Né? Em relação à questão das pessoas mais jovens, e aí é o que talvez desperta o maior interesse de todo mundo. Porque as pessoas idosas, você falou, nós temos os desgastes ao longo dos anos. Exato. Né? Mas existem as prevenções em relação a isso, certo? Perfeito. A medicina está aí para nos ensinar em relação ao que você pode prevenir para chegar nessa certa idade. Você não tem esse grande problema, que problema todo mundo vai ter. O carro vai envelhecendo, não tem o que fazer. Não tem jeito. Você vai ter que ir arrumando ele aos poucos, né? Exato. E na questão jovem, eu sou praticante de jiu-jitsu. Esportista até competidor. E o jiu-jitsu ele trabalha muito a tensão articular, muscular, né? E muitas vezes ombros é uma das partes que a gente mais sente por causa da pressão que você tem do corpo do seu adversário ali. Pegou muito jiu-jiteiro com o ombro estourado lá? Muito. Muito surfista? Também. Sabe, Carlos, eu acho que o que eu luto todo dia no meu consultório, e isso não é só meu, é de todo mundo que pratica o atendimento com pacientes do ombro, e o que a gente busca. Você sabe que a Florianópolis é o 3º ou 4º ano que é eleito a capital com maior índice de pessoas que praticam esportes. Sim. Certo? Então, independentemente se for corrida, pesca, futebol, surf, jiu-jitsu, até pela nossa geografia que possibilita muitos esportes, né? Floripa é eleita a capital, né, 3º, 4º ano seguido que mais tem a prática de esporte. E essa faixa etária mais jovem, eu sempre comento, é quando o paciente com 35, com 40 anos, ele chega num nível profissional que ele permite tirar mais tempo para ele, né? Ele chega a um nível, sei lá, de status dentro da sua empresa, ou ele tem um nível financeiro mais estabilizado, a cabeça amadureceu,
E ele consegue dizer, não, peraí, eu posso trabalhar até às 18 horas, mas não preciso trabalhar até às 20, eu consigo praticar meu esporte. Vai lá para o jiu-jitsu, vai para o beach tênis, vai para o surf de manhã cedinho, enfim, vai praticar o esporte que deseja. E qual que é o problema disso? Que às vezes as pessoas, quando chegam nessa idade, ela tem um ímpeto, acha o seu esporte favorito, seja ele qual for, e tem um ímpeto de querer praticar esse esporte com alto rendimento. Então este é um grande problema que a gente tem. Você sabe que tudo que é feito com alto rendimento, tudo que é feito com muita frequência, carece de uma preparação específica para isso, certo? Você não chegou a cortar cabelo no nível que você está hoje do dia para a noite. Não. Foram anos aprendendo corte, estudando, melhorando a sua performance, sua posição, sua postura, sua forma, o seu trato com o cliente, para chegar no nível que você chegou hoje. E isso, para o esporte, para quem pratica esporte, é a mesma coisa. Você veja que um atleta de alto rendimento, não importa no esporte que ele esteja, quando ele está com 35, com 40 anos, ele não pratica mais. Não. É fim de carreira, é aposento. Ele leva o corpo ao extremo, né? E a pessoa que está com 30, 40 anos, hoje, que tem essa qualidade de vida de possibilitar se dedicar mais ao esporte, quer ter um rendimento, claro, não próximo de um atleta lá com 20 anos, mas ter um rendimento frequente. E aí, por exemplo, o beach tênis gerou muita lesão, muito processo inflamatório, muita coisa. Por quê? Porque foi um esporte que difundiu muito na pandemia. Era um esporte que dava para se fazer aberto, com um número pequeno de pessoas e que você podia praticar com o seu professor e tudo mais. Mas e o que aconteceu? A pessoa jogava beach tênis ou treinava 2 horas na segunda, 2 horas na terça, 1 hora na quarta, fazia um campeonato na quinta, sábado fazia o dia inteiro. Ou seja, ela estava de 7 vezes por semana jogando 6 ou 5 em alto fluxo, em alto rendimento, em alto tamanho, sabe? Em alta performance, ou pelo menos em alta frequência. E isso, não existe máquina que aguente tanto tempo sem uma manutenção. Então o corpo da gente ele precisa de um certo controle ou de uma certa preparação para fazer isso. Você tem que ter um tempo de repouso para uma regeneração muscular, você tem que ter um tempo de fortalecimento da tua musculatura. E aí eu uso o exemplo, por exemplo, do futebol. Você via antigamente o futebol lá de 70, 60, 70, tinham alguns atletas que se despontavam, mas eram mais ou menos a turma mais franzina, né? A turma que corria meio que com o corpo que tinha na época. Hoje em dia você percebe quanto que se perde, ou melhor, que se investe de tempo para um atleta ter fortalecimento muscular, para ter uma coxa forte, para ter uma panturrilha forte, para ter um abdômen forte, certo? Eu não estou trabalhando como médico de futebol, mas tenho amigos hoje que trabalham aqui nos clubes de Florianópolis, ou clubes do Brasil, que a preparação é baseada naquilo que a gente estava falando lá dos veículos, né, dos casos de corrida, em telemetria, em termos de treinamento, em nível de treinamento, qual treina mais, qual treinamento, qual tipo de rendimento, mas enfim, se dedica muito isso a uma preparação do atleta. Específico para o esporte dele. Para que o atleta possa desenvolver o seu esporte. No futebol vai ser no surf vai ser outro, isso. No beach tênis vai ser outro. Então, felizmente, eu até tenho muita gente que me procura no meu consultório. Porque esse ainda tem uma vida saudável, uma vida muscular saudável com mais tempo, né? Exato. O Carlos da vida que faz musculação, faz jiu-jitsu, quer fazer muay thai, quer correr 16 km. Exato. Esse não vai ter uma vida saudável muito tempo, é isso? Então, Carlos, o que eu vou te dizer, você se prepara para isso, é isso que a gente frisa. Eu dificilmente proíbo alguém de fazer alguma coisa. Eu sempre brinco com os meus pacientes que, se eu falar para o Carlos, você não pode mais jogar jiu-jitsu, você não pode mais pedalar, você não pode mais correr, agora tu vai fazer pilates somente, nada contra pilates. Nada contra também. Eu te digo, eu te tiro do esporte e você sai do meu consultório com uma prescrição talvez de um antidepressivo, porque eu vou ter que tratar a tua cabeça, que você precisa desse momento para se divertir, para espairecer, para ganhar a tua vida, para melhorar o teu próprio rendimento no teu salão. Você precisa
ter a tua vida aberta fora. Então, eu tenho muito essa característica de não proibir os meus pacientes de fazer as atividades que eles têm que fazer. Só que você tem que entender que a atividade que você vai fazer, seja ela qual seja ou qual for, você tem que ter uma preparação para isso. E independentemente da idade que você esteja, da idade que você vai iniciar a sua atividade, você precisa ter basicamente 3 pilares para isso, né? Um sono bem adequado, tá? Uma alimentação adequada e um treinamento adequado, né? Você pode fazer isso sendo um autodidata? Pode. Tá? Mas vamos lá, você falou do jiu-jitsu. Tudo que você faz hoje, eu vou usar 2 esportes. Vou usar o jiu-jitsu e o pedal, né? que também virou febre. Todo mundo pedala muito, muita bicicleta, muita coisa. Seja para você pedalar, seja para você lutar, existe técnica. Existe técnica para isso. Você vai aprender a pedalar, você vai perceber que às vezes a perna que puxa o teu pedal, às vezes ela tem que ter muito mais força do que a perna que empurra o pedal. Não é só empurrar o teu pedal, você puxa e empurra, teu rendimento vai melhorar. A pessoa que vai correr tem técnica para correr, senão você vem para uma canelite, você vai ver, por exemplo, uma coisa que eu sempre comento, eu faço um membro superior, eu não faço um membro inferior. Você sabe quanto tempo dura um tênis? Quanto tempo dura um tênis? Quanto que você vai usar o teu tênis para correr? Quanto tempo dura? No meu caso, bastante. Então, esse é um grande erro. A pessoa que vai correr, por exemplo, existe tênis próprios para corrida, você sabe disso. Infelizmente, no nosso país, novamente, a gente vai bater em questão de preço. Tudo é muito caro. Um tênis de boa qualidade, ele não é caro à toa. Uhum. Não estou aqui, não sou patrocinado, mas sei lá, um Adidas, um Asics, vou botar um Asics. Para correr, certo? R$1.000. Daí para cima. Daí para cima, certo? Então a pessoa não Você já desiste de correr, já entra na preguiça. A pessoa não consegue ter um portfólio na sua casa de muitos tênis, né? Eu tenho um tênis para academia, eu tenho um tênis para correr, eu tenho um tênis para andar de bike e eu tenho um tênis para sair. Pô, isso aí já foi 10 conto. Aí se você vai colocar esse tênis para correr, por exemplo, aquele estilo de amortecimento investido naquele tênis, o perfil de amortecimento, o perfil de gel que ele usa, tem um desenvolvimento, tem um custo, e as empresas cobram por esse custo. Ali que eles ganham para isso. Mas, por exemplo, um tênis hoje, ele dura entre 400 a 500 quilômetros. Talvez um tênis com uma tecnologia mais moderna, a 600, mas eu acho difícil que saia disso. Então veja você que se você vai pegar um cara que corre com muita frequência, que faça 10K a cada 3, 4 dias, você tem tênis para poucos meses. Poucos meses. Porque depois desse período ele perde a sua capacidade de absorver o impacto de forma adequada. E quando você corre, você tem ali uma demanda grande de impacto no teu calcanhar, no teu joelho, no teu quadril, e isso gera um desgaste, sabe? Por exemplo, quando você treina muito, pessoa que gosta de correr muito, teus 16K, como você diz, se você faz isso hoje, você vai fazer amanhã, o ideal é que você tenha 2 tênis. Porque o tênis que você correu na segunda-feira, ele não teve o tempo de complacência adequado para desinsuflar, para perder todo aquele impacto de 16 km que você fez naquela mola, ou naquele gel, ou naquele amortecedor, para correr no dia seguinte. Isso quando é um tênis de alta qualidade. Isso quando é um tênis de alta qualidade. Então, o mínimo que a gente recomenda é que você tenha, para quem corre com frequência, tenha 2 tênis, no mínimo. Não é aquele que você compra por R$150 na internet. Tá? Para um descontar em relação ao outro, tá? Um repousar em relação ao outro. E segundo, que você adeque muito o teu treino, por exemplo, o tempo de vida útil do seu tênis. E o tempo de vida útil de um tênis é isso aí, 500 quilômetros. Tá? Então, claro, variação de marca, variação de qualidade, variação de peso, de tudo que você usa. Um cara mais pesado talvez desgaste mais rápido do que um cara mais leve, mas isso tem vida útil. Que então, bom, o meu vai durar um pouco mais então, porque eu corro só uma vez por semana, todo domingo. Vai durar um pouco mais, sem dúvida. Mas isso é importante. Eu só quis alertar, respondendo a sua pergunta, que seja para que você for fazer, existe técnica.
Sim, para correr, sim. para pedalar, para surfar, para correr de carro, sabe?